em pé em reverência à leitura. Filipenses capítulo 2, verso 1 até o verso 5. Filipenses 2. Todos com a sua Bíblia aberta, por favor. E quem não tem, está próximo de quem tem, fique junto para fazer esse acompanhamento de leitura. Temos a pregação, o tema deste aniversário é unidade. E é o que eu quero falar nessa noite também. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Não nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, e de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus, eu te peço nesta noite, usa-me com o poder na tua mão, fala ao coração de todos que estão presentes, que a tua palavra deixa marcada em cada um de nós a importância da unidade, que devemos estar contigo e também na sua casa. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Esconda-me atrás da tua cruz. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Por isso te damos a honra, a glória e o louvor, e todos digam graças a Deus. Pode sentar. Eu quero nessa noite aqui dizer aos irmãos a importância vital da unidade da igreja. Sei que nós temos aqui muita coisa para falar, mas não vou dar tempo de explanar tudo, porque o tempo está bem adiantado. Mas eu quero falar para você que se você dentro da sua casa encontra dificuldade, é porque você também tem dificuldade na igreja. Nós queremos muitas vezes fazer coisas que estão de acordo com tantas situações de vida que nós levamos. Não andamos em conformidade. Por isso que as coisas não dão certo. Nós estamos em contramão. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. E toda a igreja, todos os irmãos devem ter isso como primazia na sua vida. Deus, não podemos produzir unidade. Ninguém pode produzir, mas apenas mantê-la. Eu tenho que manter essa unidade, custe o que custar, cuidando de cada um, alicerçando os pensamentos, cuidando da vida das pessoas, para que o Espírito Santo possa concluir aquilo que ele começou a fazer. No meio de um povo sempre há pensamentos divergentes, que é natural. O que não pode acontecer é confrontar com a igreja. Quando eu confronto com ela, minha vida começa a perder sentido, porque eu estou indo contra Deus. Eu não posso ser contra Deus. Se Deus disse que é assim, eu não posso mudar. Se Deus disse que eu preciso de obedecer, então não posso haver em mim nenhuma reação negativa de desobediência. O que é bíblico é bíblico. Se a Bíblia diz que é para trazer o dízimo, então você não pode contestar. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem autoridade para isso. Nem seu problema, nem sua situação financeira, nada justifica a tua desobediência. Se Deus disse assim, é assim. Eu tenho que preservar isso. Se a Bíblia diz que o pai tem que amar a esposa e a esposa tem que ser submissa ao marido, acabou. Aqui não tem contratempo. Aqui não é algo que a mulher tem que ficar nhenhenhê para cá, nhenhenhê para lá. Ou ela obedece ou não obedece. Ou o marido ama ou não ama. É por isso que muitas pessoas, infelizmente, elas vão chegar na idade futura e não vão ter o resultado que tanto esperavam, que sempre tiveram esse confronto. Essa unidade não existe, ela não é externa, ela é para a igreja. O mundo nunca vai entender isso. O mundo nunca vai compreender o que é a gente andar unido. Vocês viram o que o diabo faz? E a gente acaba cedendo para ele, por causa das coisas que está dentro de nós: vingança, fragilidade,
ressentimentos, eu não gosto disso, não faço graça com aquilo, e aí então nós lutamos contra a verdade, nós resistimos à verdade. E quando eu vejo isso acontecer, eu vejo a vida de muita gente que não prosperou, espiritualmente falando. Elas começaram em 2005, 2006, 2010, até hoje 2015, a mesma pessoa, só envelheceu, mas o próprio espiritual dela não melhorou nada. Sempre tem alguma coisa que é contra, que não aceita, que não concorda, e vai vindo contra a Bíblia. Não estou dizendo atitude de pecado ou erros, mas aquilo que é bíblico não se pode contestar. Jesus disse: ai daquele que tirar um tio da minha palavra, ou ai daquele que acrescentar. Isso é uma posição de Deus. A unidade espiritual da igreja, ela precisa ser preservada. Todos nós precisamos de preservar essa unidade, o bem-estar das pessoas. Eu sei que tem hora que a gente escuta coisas que mexem aqui dentro, traz uma revolta, que nós não gostamos que seja assim, mas é preciso que cada um de nós venhamos a nos encaixar dentro desse procedimento que foi instaurado por Deus. Paulo coloca aqui diante de nós: portanto, se algum conforto em Cristo, se há, se não há, faz o que quiser. Se há alguma consolação de amor, se há, se não há, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns entranháveis afetos e compaixões, aí ele fala: completai o meu gozo. Ele diz assim: para que sintais o mesmo, tendo o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo e a mesma coisa. Vocês viram que na peça aqui começou tudo bem, mas quando aquele personagem começou a fazer alguns atos, muitos de nós somos muito sensíveis às mudanças. A falta de maturidade no povo causa isso. A falta de crescimento, meninice, gente inconstante causa isso. Dentro de casa, se a mulher não faz o arroz na hora que o marido quer, ele solta o chiroteio em cima dela: mas não pedi para você fazer, agora eu não vou comprar mais nada. É aquela atitude estranha que se tem por falta de equilíbrio, falta de maturidade. Um homem chamado William disse que o perigo que ameaçava a igreja de Filipos, e ainda ameaça todas as igrejas saudáveis, é a desunião. É impressionante quando há uma desunião dentro de nós. E eu dizia isso de manhã, muito importante, que muitos irmãos não puderam vir, a importância que tem de você não ir contra aquilo que é bíblico. Todo mundo que foi contra o que é bíblico está sofrendo hoje, estão passando graves problemas, porque se fosse certo, Deus tinha te abençoado. Mas quando você feriu o que era para andar em comunhão, e foi uma decisão pessoal sua, olha o estrago que tem na sua vida. Você quebrou um princípio. Todo princípio quebrado viola a palavra de Deus, e não tem como a gente bater boca com Deus. Você pode pedir conselho a qualquer um do mundo, que não vai ter resultado, a não ser que você recua, permite seu orgulho ir lá para os quintos dos infernos, e aceitar um novo começo na sua vida. Mas se continuar com ele aqui dentro, vai bater com Deus o tempo todo, choque para cá e choque para lá. Era para muitos de vocês hoje já estarem lá em cima, lá nos lugares altos, mas indo na contramão, rejeitando a orientação, falando que não podia, colocou na região espiritual palavras que não podiam ter falado, estão hoje sendo escravos daquilo que disseram, daquilo que não concordaram com a Bíblia, daquilo que
foi contramão com a palavra. Eu posso ser o camarada mais espiritual do mundo, mas se eu chegar num ponto em que a Bíblia me manda amar e eu não amo, eu quebro o princípio. Eu quebrando o princípio, o Espírito Santo fala: pera um pouquinho, tem alguma coisa errada naquela pessoa. Se ele está orando, buscando a Deus, mas ele precisava de fazer isso e não faz, e está rejeitando, e está resistindo, então o problema não é o Espírito Santo na vida dele, que já está. É uma questão aqui de vontade. A lei da vontade, ela é perigosa. A lei da vontade, ela pode quebrar muitos princípios quando nós não aceitamos mais a palavra na íntegra. Temos visto tanta gente com dificuldade para entender isso, muita dificuldade. E outra coisa, eu sempre cito aquele versículo: se o Espírito Santo não revelar, se Jesus não revelar o arrependimento, nós nunca vamos conhecer a verdade. Nunca. Você pode ser crente 50 anos, mas se faz necessário o Espírito Santo revelar para você se arrepender. Tem gente que é assim: não, pastor, já conheço tudo isso, já sei tudo isso, e eu não preciso de ouvir mais isso, e eu não quero nem escutar mais isso. Ele conhece tudo, mas o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, não lhe autorizou arrependimento. Aí ele fica preso às paixões dele. Ele fica preso nas paixões, e o diabo fica preso, prende ele nas paixões dele. Não é bom isso, você continuar vivendo. Muitos crentes hoje devem recomeçar a fé e não continuar como estão. Precisavam de recomeçar, precisavam de voltar. Pastor, me ajuda, pastor, eu vivi tanto tempo assim, batendo a cabeça aqui, batendo a cabeça ali, não deu certo, tentei de tudo, fiz de tudo, mas fez a maneira errada, não fez da maneira certa. Ninguém pode destruir o fato de que pessoas que creem em Cristo, foram adotadas na família de Deus, nasceram do Espírito Santo, foram seladas pelo Espírito, batizadas pelo Espírito Santo também, que são um em Cristo Jesus. Porém, essas mesmas pessoas, elas podem quebrar essa comunhão como os membros de uma família, e em vez de viver em amor. Quantos que quebraram a comunhão dentro de casa? Quebrou a comunhão com pessoas que poderiam manter com ela, igual fez Ló com Abraão. Para quê? Olha o que o orgulho faz. O Senhor brigava os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Cada um pega um rumo. Ele vai para as campinas do Jordão, e Abraão, como é que uma pessoa daquela vai seguir uma pessoa sabendo que Abraão tinha a bênção de Deus na vida dele? Era para Ló estar agarrado na barra da calça de Abraão. Aonde Abraão fosse, ele ia. Mas ele não quis isso. É porque a vontade faz isso. A nossa vontade faz isso. A gente sabe que não pode entrar na boate, a gente vai. A gente não sabe que não pode fofocar, mas fofoca. A gente sabe que não pode mentir, e mente. Todo mundo sabe disso. Ah, pastor, carne é fraca. O problema é que depois todo mundo vai estar diante do juiz. Ele não vai ter desculpa mais. Quem é que vai se desculpar diante dele? Ah, Jesus, que justificativa eu vou ter? Enquanto os irmãos estão vivos, enquanto vocês estão andando, têm saúde, precisam fazer o que tem que ser feito. O negócio, o recomeço, é que muito mais, pastor, já tenho 20 anos dentro da igreja, mas e daí? Tempo de casa, não tem privilégio no céu. Você que pensa que tem, mas não tem. Então, eu quero apresentar para vocês aqui alguns alicerces fundamentais para a igreja durante todo o tempo da sua existência. E a primeira delas são os alicerces da igreja. A igreja está fundamentada, alicerçada na palavra que o Senhor liberou para ela através de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, antes de exortar a igreja sobre a questão da unidade cristã, ele dá base doutrinária. E temos 4 pilares que eu quero falar para vocês em respeito
a sustentação dessa unidade. Eu tenho que fazer isso aqui para andar dentro da minha casa, para viver. Eu tenho que fazer isso aqui, no meu trabalho, para com os meus funcionários estejam também de igualdade, pensando comigo, sem afrontar, sem criar qualquer animosidade entre eles. A primeira delas que eu quero apresentar para vocês é o que o texto fala no capítulo de Filipenses 2, verso 1, exortação em Cristo. Meus irmãos, dê graças a Deus se ainda houver exortação para você, porque a grande parte hoje já não querem mais saber disso, estão andando dissolutamente, vivendo dentro das suas vontades e seus pensamentos. Não está fácil não, hein? Está difícil hoje crente andar com seriedade. Não está fácil não. A gente quer ser bom de um lado, mas escorrega em outro. Nós queremos andar de um jeito certo, mas erramos de outro. E tudo deve ser reavaliado enquanto é tempo. Enquanto é tempo. A palavra grega, paraclesia, ela sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, oriunda diretamente de sua vida comum em Cristo, para trabalharem juntos em harmonia. Todo mundo, dentro de casa, todo mundo deve trabalhar em harmonia. Dentro da igreja, cada um de nós devemos trabalhar em harmonia. No trabalho, trabalhar em harmonia, porque o resultado vai ser logo visto. Irmãos, e essa comum experiência, ela deveria unir cada crente de Filipos, cada um buscando resultado promissor para essa unidade. Você pode observar, tudo que você fez fora não deu certo. Não está batendo cabeça até hoje, vai continuar batendo cabeça, não vai dar resultado, porque você está em desalinho, contramão, fora daquilo que o Senhor ensinou para si. Nós não podemos contestar o que é bíblico, nem pensar. Não podemos nem pensar em contestar o que é bíblico. Uma outra característica que é apresentada por Paulo é consolação de amor. O ambiente de consolação é onde o ambiente eu faço de amor. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Tudo bem que tem a promoção que eles fazem, mas eu saí de casa e eu estava observando um programa de televisão em que uma menina estava na Cracolândia e ela um dia foi modelo e depois, e lá tem uma pessoa, uma mulher que é de uma ONG, que ela vai o tempo inteiro lá ajudar aqueles viciados e viciadas. Ela disse assim: dentro de mim há uma paixão para ajudar eles. Eu pergunto a vocês, qual é a paixão que vocês têm dentro do coração pela vida dos outros? Quando a gente não pensa em ninguém, nós vivemos assim. Não contribuímos com nada, não partilhamos com nada, ficamos malhando em ferro frio durante anos e anos, e o resultado foi tão maravilhoso que essa moça se restaurou. Os ímpios estão fazendo coisas que a igreja parou de fazer. Os ímpios estão batendo de letra. É o que eu e você tínhamos que fazer, não estamos fazendo, estamos brigando, destruindo nosso lar, destruindo nossa família. Eu estou observando quantos casamentos já estão 30 anos já casados, 20 anos casados, que estão rompendo agora, estão destruindo agora, depois de 20 anos de casado, homens já velhos, 40, 50, 60 anos, 70 anos, que está rompendo os seus casamentos, porque viveu sempre dentro daquela ilusão que um dia tudo ia melhorar.
Se não tiver alguém dentro daquela casa para abrir mão, se não tiver alguém naquela casa para se humilhar, para recuar, para resolver, vai acabar um fim triste. Assim está a vida dos crentes de hoje. Eles vão aí endurecidos, vão com a cabeça deles, usam tanto de justificativa, usam tanta desculpa, e quer que Deus engole, e quer que Deus aceite. É lamentável dizer, mas Deus não engole ninguém de goela abaixo, não. Ninguém. O que você sabe que tem que fazer, não está fazendo. O que você sabe que precisa fazer, não faz. Mas aqui eu tenho uma outra coisa: a comunhão do Espírito. Graças a Deus que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Mas a participação comum no Espírito, pela qual os crentes são batizados em um só corpo, deve determinar a morte de toda desavença e espírito de qualquer coisa que dentro de mim esteja. A presença de Deus vai me alinhar a Ele. Agora eu pergunto: se você tem o Espírito Santo, por que tu está andando assim? Se você diz que tem o Espírito Santo, por que não é fiel? Por que contradiz a palavra? Tem alguma coisa errada aí dentro. Eu tenho a impressão que alguma coisa errada tem dentro. Ora, você invoca o mesmo Jesus que eu invoco. Você lê a mesma Bíblia que eu leio. Você tem o Espírito Santo, qual eu também tenho. Por que uns andam corretamente e outros que têm a mesma coisa não andam? Isso tudo vai me trazer algo importante para me repensar a minha vida cristã. Os tempos estão ficando mais difíceis. Muita gente vai deixar de continuar indo na fé. Já tem muita gente desistindo, porque não suportam mais o ego, o orgulho, o embate, enfrentam e não querem recuar. Quantos padecerão por causa disso? Ainda tem tempo de você voltar atrás, porque a orientação de Paulo é: complete o meu gozo para que sintais o mesmo. Eu não posso estar dentro da igreja sentindo vontade de ver futebol. Eu estou aqui dentro adorando a Deus, não posso estar sentindo vontade de ver o Fantástico. Eu não posso estar aqui hoje cantando com o mesmo sentimento meu aqui dentro, e amanhã e pensando num sentimento faccioso, um sentimento de pecado. Paulo diz que sintais o mesmo que ele estava sentindo, a mesma comunhão no Espírito, a mesma unidade entre as pessoas, entre os irmãos, sentindo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Mas será que todos aqui estão sentindo a mesma coisa? Então, ou estão pensando amanhã já na bufunfa que vai pegar, no carro zero que vai pegar, na faculdade que vai fazer, no emprego que vai levar o currículo? A hora tem todo o tempo para tudo. Tem tempo para comer, cantar, casar, chorar, trabalhar, viver. Tem tempo para... E quando estamos diante de Deus, é o tempo que Deus tem para tratar de mim, me curar, me sarar. Para Ele me usar amanhã. Mas se eu deixar os meus sentimentos empilhados, eu vou ficar completamente fora desse alcance. Eu não posso perder meu tempo. Daqui a pouco Deus me recolhe. E o que é que eu vou? Qual é o motivo que eu tenho de apresentar a Deus por viver mais? Me fala. Se Deus te colocar hoje numa cama, tu vai fazer tanta promessa para Ele, e é mentirosa a tua promessa, porque Deus te deu 40 anos, 30 anos, e no tempo que Ele te deu você não levantou sequer um níquel para Deus. E na hora que te colocar na UTI, tu vai lá chorar, vai pedir a igreja para ir lá, pedir: pastor, me ajuda, vai berrar. Mas ele está sentenciado. Deus já bateu o martelo, está decretado. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo.
aceitar Jesus, aceita Jesus. Tem de casar dentro da lei, casa dentro da lei. Não pode viver prostituindo, não pode viver mancebado, não faça, é o que a Bíblia ensina. É para ser fiel à igreja, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu pastor, seja fiel à sua família. Bota um fechiclã na boca. A Bíblia diz: sede pronto para ouvir, tardio para falar. Obedeça a Bíblia, que vai vir o juízo depois. Não vai ter pastor saindo para te defender, não. Não vai ter Jesus para defender, nem advogado para defender. Ninguém vai defender. Vai entrar nos aposentos com ele, e ali vai ser feito o juízo sobre nós. O problema é que essas igrejas pregam tanta coisa, mas não falam o que vai acontecer com os crentes na presença de Jesus. Pensa que é só dinheiro, cascalho, casamento e mais não sei mais o que. Eu não entendo uma situação como essa. A unidade precisa ser revista. Filhos que estão atropelando os pais, filhos que abandonaram os pais, não quer nem saber se o pai está vivo, a mãe está viva, ou se ela precisa de comer ou não precisa de comer. Está errado. Mesmo eu sendo casado, eu tenho que cuidar deles até o final. Mas tem gente que está nem aí para o pai, para a mãe, está lá pobrezinha passando fome, não sabe o que precisa, não está nem para eles, não está nem aí para a igreja, não quer saber se a igreja precisa pagar aluguel, se não precisa. Está tudo errado. Agora tem a consequência. Tudo que semear vai também colher. Aleluia! Vai colher. Temos que lutar, irmãos, para retornar. É o recomeço. Os irmãos já fizeram nas suas casas reforma. Sabe que a reforma é pior do que esse construir. Quebra a parede, suja os móveis tudo de poeira. Aí o camarada quebra outra coisa lá, bagunça tudo, e mexe aqui, mexe ali, não dá certo, muda de cá, muda de lá. É melhor construir do que reformar. Principalmente quando a gente fala em vida cristã. Não adianta atropelar as coisas e querer aprender lá na frente, se aqui atrás está tudo desordenado. Tem que recomeçar. É o meu conselho para você. Não tente avançar sem primeiro recomeçar. A comunhão do Espírito é muito importante nesta hora, porque o Espírito Santo vai falar dentro de mim o que eu preciso fazer. Se eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir perdão. Tem filhos aí que estão com raiva do pai, que não pede perdão para o pai, não sei porquê. Fica amarrando o tempo inteiro. Fica amarrando o tempo inteiro o perdão para o pai, meu Deus do céu. O perdão para a mãe, o perdão para o marido, o perdão para a esposa, o perdão para os filhos. Pais que tiveram relação sexual dentro de casa com outros homens, não tem coragem de curar a ferida na alma do filho. Filho, eu errei. Sua mãe pecou. Quero pedir seu perdão. Deixa o filho crescer vendo aquelas atitudes nefastas. A criança cresce com a alma destruída. Vai ter um relacionamento também desfeito. Vai ficar com uma mulher, vai ficar com outra, fica com outra, fica com outra. Quando é com 40 anos, não tem nada, está jogado no meio da rua e a vergonha está cracolando. Tudo por falta de pessoas reconhecerem onde erraram. Foi por isso que Moisés pediu para que o povo vestisse saco de cinza, fizesse jejum e pedisse perdão pelos pecados dos pais. Aleluia, Jesus. E pedisse perdão pelos pecados que os pais cometeram. Quanta maldição os pais lançaram sobre os filhos. Como é que nós vamos ter uma unidade? Nunca. Lares, igreja saudável, é a família saudável. Mas para a família ser saudável, ela precisa entender que quando nós chegamos, estamos na UTI. Para sair da UTI leva tempo. Porque muita coisa aqui dentro a gente não quer desvencilhar dela. É o que a Bíblia fala no livro de Timóteo, no capítulo 2, verso 26, em que muita gente, é que o diabo tem preso as paixões delas. Ele tem preso as paixões.
Eu gosto é disso. Eu me sinto bem assim, falando, tocando, mexendo, xingando, mentindo. Está presa aquelas paixões. Gosta de uma farrinha, de uma bebidinha, de uma botezinha, de um joguinho na Mega Sena, de um joguinho não sei nas quantas. Ele gosta de dizer, não quer soltar, está preso, como tivesse cravado dentro da alma dele. Você tem que ter coragem para jogar esse lixo fora. Aleluia. Esse lixo fora precisa ser jogado logo. Quando você entra dentro da igreja, aí você não fica questionando, pensando, você vai ajudar sua família, vai ajudar seu casamento, vai ajudar os irmãos, vai ajudar a família, vai ajudar todos que a você vierem. Nós vamos terminar 2015, quantos 2014, nenhuma alma para Cristo se levou. Sabe por que não levou? Porque você ficou o tempo inteiro lutando com o seu problema. Já vai para 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tem gente que fala assim, enquanto eu não realizar esse sonho, eu não faço outra coisa. Pois vai ficar ali, ó. Só Deus sabe quanto tempo mais. Ninguém joga com Deus de barganha. Ninguém pode dar contramão com Deus. Não foi assim que o Senhor disse. Uma outra questão que ele diz: entranhados, afetos em misericórdia. Irmãos amados, não podemos deixar que a piedade, que a misericórdia vá embora de nós. A palavra grega Splanchna, afeto, significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como a sede da vida emocional. Todos nós aqui sabemos que nós vivemos dentro do emocional nosso abalado. Tanta notícia ruim, a gente escuta tanta coisa que a gente começa a chorar assim, só em pensar nas notícias que nós ouvimos a respeito ao mundo. Só em ver aquelas cenas do Islã, levando aquele monte de crentes, de irmãos, para meter uma bala na nuca dele, e fala, meu Deus, dá até raiva. Eu fico irado, meu Deus, que raça desgraçada é essa? Mas que surge no mundo, um mundo daquele para matar os inocentes. Agora eu pergunto a vocês, o que é que a igreja pode fazer? Se a igreja clamar a Deus, Deus muda de lugar. Mas eu pergunto a você, temos feito isso? Não! Porque estamos lutando com os nossos problemas há anos e sem solução. Até hoje, sem solução. Sem resolver nada. Se eu colocar para cada um, por que você veio na escola dominical hoje? Não, pastor, porque eu levantei tarde. Por que você veio na escola dominical hoje? Não, porque eu comi muito ontem, pastor, e fiquei com a barriga inchada. Por que você veio na escola dominical? Porque eu dormi tarde, fiquei com sono. Sempre a gente tem algo desmerecidamente para apresentar para Deus. Irmãos, pelo amor do nome de Jesus, não teremos tempo para isso no dia que eu estiver na presença dele. Não vai ter trégua quando chegar o dia que ele chegar para mim e tomar uma decisão a meu respeito. Não adianta você pedir pastor para orar, não adianta pedir o mundo para orar. O que Deus determinou, ele vai até o fim. Ele é homem que minta nem filho do homem para que se arrependa. Deus bateu o martelo, acabou. Eu preciso ser útil nessa terra. Eu preciso aprender a ser útil. Não somente, e eu tenho que ser mais do que útil. Sabe o que é a diferença de útil e mais do que útil? Útil é quando manda você fazer as coisas. Mais do que útil é quando você faz sem ninguém te pedir nada. Mas a maioria, elas são assim: espera o pastor, espera o plano fazer, espera alguma coisa acontecer. Então, enquanto no primeiro capítulo a palavra está se referindo ao amor de Paulo aos Filipenses, aqui ele se refere ao amor de Cristo por eles e através deles, ao entranhável afeto que o Senhor tem para com a igreja. Quais são os perigos contra a unidade? Quais os perigos? Primeiro, partidarismo. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, eu sou de Apolo. Não pode deixar entrar no teu coração isso. Olha só com a mocidade, né? Nós estamos com jovens novos, de trabalho, jovens que abraçam, que estão avançando, estão trabalhando. É disso que eu estou falando. Pede para um, ninguém fala não.
Falei, meu Deus, eu oro tanto tempo para isso e começou a acontecer. As pessoas estão se lançando. Pastor, o que eu posso fazer? Quem falou para mim que esse dia foi um jovem. Cadê ele? Vou falar, não vou entregar ele não. Mas é coisa boa. Pastor, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? É disso que eu estou dizendo. Aí tu vai para casa, começa a resmungar porque não tem namorado. Vai resmungar porque não está casado. Vai falar para Deus, Senhor, eu estou chateado porque meu cabelo está caindo. Sabe, é cada coisa que a gente vê que as pessoas têm. Onde é que nós estamos orando para Deus mudar o Islã? Onde é que nós estamos orando para Deus salvar o Brasil? Onde é que nós estamos orando para Deus mudar a história da nação? Nós estamos pedindo coisa o tempo inteiro, para necessidade nossa só. Meu Deus, eu tenho sapato. Meu Deus, eu estou desempregado. Meu Deus, eu quero casar. Meu Deus, Deus chamou a igreja para não se preocupar com ela. Eu tenho que entender que a minha preocupação tem que ser com o geral. Deus não quer que você esqueça de você, mas Ele também não quer que você esqueça do que precisa ser feito. A Bíblia fala que seria bom se nós orássemos por todos os homens. Aqui ninguém lembra de Barack Obama, ninguém lembra de orar pela Kirchner, ela pode estar envolvida, mas tem que orar por ela. Ninguém lembra de orar pela Dilma, ninguém lembra de orar por algumas coisas que precisa de orar, para Deus botar na cadeia os caras da Petrobras. Aí estão pedindo, Senhor, meu olho está doendo, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não quero mais algo do Senhor, eu quero botar lei de contato. É cada coisa que só o sangue de Jesus. A igreja de Filipos tinha muita virtude, a ponto de Paulo considerar a sua alegria e coroa, mas esta igreja estava ameaçada por alguns sérios perigos na área da unidade. Escute, havia tensões dentro da igreja, a comunhão estava atacada. Você viu aqui? As duas pessoas aqui, legal, daqui a pouco, você me empurrou, puxou meu braço, não quero conversar com você mais. E vira as costas. É desse jeito que acontece. E onde está a igreja espiritual para ver isso? Não cadê o pai espiritual? Cadê a mãe espiritual? Cadê o casal espiritual para ver isso, sabendo que é de Satanás? Temos que aprender a vigiar a todo tempo. Nós temos um bandido que ele é de alta categoria, ele não dá moleza e ele fica ao nosso derredor, ele fica 25 horas ao nosso derredor, buscando alguém para tragar. É só vacilar. Eu coloquei 25 porque ele trabalha mais que nós. Eu pergunto aos senhores aqui, quantas horas vocês estão orando por dia? Quanto tempo vocês estão orando por dia? Quem ora aqui 30 minutos por dia? Não mente não. Só levanta a mão se for verdade. 30 minutos por dia. Está vendo? 30 minutos por dia. Você está vendo como é que é o nível da igreja? Aí nós queremos vencer o diabo como dando gritinho. Sai, Satanás! Está repreendido! Está amarrado! Quem te diz que ele sai com gritos assim? Quando você fala alguma coisa para ele, ele olha para você de cima e embaixo, para saber onde estão os defeitos que você tem e não consertou. Aí ele fica lá esticando dentro da tua vida, da tua casa, rebentando com a tua vida e com o teu futuro. Ele olha de cima e embaixo para você. Falta oração, falta jejum, não vem para a igreja, não é fiel, não é obediente, não é exibista, não é nada. E quer mandar o Satanás sair assim, gritinhos. Ô irmão Bela, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Não funciona assim não. As coisas não são dessa maneira. Cadê você na oração de sexta-feira que nem aparece? Cadê na tua casa que você não ora há muito tempo? Sua Bíblia está cheia de teia. Alguns não botam a Bíblia, sabe que é o Salmo 91, o Salmo 23, como se fosse amuleto.
A página está até descorada, só porque só está naquela página. Pensa um pouquinho para recomeçar. Vale a pena recomeçar. Aleluia. Caminhar desse jeito não é bom. Não tente colocar aqui suas ideias. Por quê? Por quê? Por quê, meu irmão? Não interessa não. Ou está na Bíblia ou não está. Outra coisa. Em primeiro lugar, o perigo de trabalhar sem unidade. Dentro de casa, se o marido não concordar com a mulher, nada sai. Não é? Se a mulher não concordar com o marido, também nada sai. A mulher chega em casa, eu já falo, já deixo minha esposa cuidar, porque ela fica mais dentro, ela cuida do lado, ela fica mais tempo dentro. Se ela quiser botar o sofá do lado de fora, eu não vou falar nada. Eu vou deixar, por quê? Porque eu não estou dentro de casa o tempo todo. Ela sabe que fica melhor. Não vou discutir com ela. Eu bem, você não acha que está fora do lugar, não? Mas tem marido que chega, se a mulher botou a televisão transversal, se tirou a mesinha, botou pra cá, o cara faz um estardalhaço. Briga com todo mundo. Briga dentro de casa com tudo. Tudo por falta de quê? De disciplina, correção, marido sem autoridade. Quantos homens que nós conhecemos não têm autoridade para nada? Não mandam empatar a vida, nem no cachorro, quanto mais na família. Maridos que não têm autoridade com a filha. A filha faz o que quer, chega em casa buchuda, não tem uma disciplina, não tem uma correção, não tem nada. Filhos que querem fazer o que quer, o pai não tem disciplina, não tem correção, não tem nada. Agora é a mulher mandando o homem. Ela ganha mais do que ele. Ei, é o seguinte. Pois não. Sim, querido, fala. Mudança de valores, mudança de papéis, está errado. O cabeça tem que ser o homem. Agora, para o homem ser o cabeça, ele tem que aprender a andar direito na presença de Deus. Ele tem que aprender a aceitar as correções de Deus na vida dele. Mulher não pode ficar mandando assim não, viu, senhoras? Pode ficar mandando seus maridos não. E o marido tem que amar sua esposa, amar, zelar dela. E hoje tem cheio de mulher feminista e mandando, desmandando e fazendo o que querem. Daí acabou lá, não tem mais casamento não. Olha aí, cadê que você vê aquele monte de plaquinha? Marta e Júnior, casados. Paula e Antônio. Não tem mais não, está tudo junto, cada um vivendo assim. Vamos juntar os trapos, né? Vamos juntar, você junta de cá e eu junto de lá, e o capeta vai com a mala dele junto. Eita, agora! Conversa é essa, rapaz? As pessoas querem tomar decisões fora da unidade. Não tem como, gente. Eu lamento dizer para você, mas se eu estiver apoiando o que está fora da Bíblia, eu estou aprovando o seu erro. Não posso. Agora tem uma coisa. Se alguma coisa aconteceu fora da unidade, aconteceu, a família tem que ajudar. A família tem que acolher. A família tem que amar. A família tem que fazer alguma coisa para não quebrar o que já foi quebrado. Sabe qual é a importância da igreja na vida da pessoa? É que ela fique para sempre. Mas quando já fizeram tanta visita em tanta igreja, fica em uma, fica em outra, fica em outra, fica em outra, querendo achar uma perfeição na igreja. Sendo que a imperfeição começa dentro de nós. Nunca vamos achar uma igreja perfeita. Nunca. Agora, quando eu paro para olhar para dentro de mim e vejo quanta coisa eu fiz de errado, eu falo, Deus me ajuda a consertar as coisas que eu errei. Aí sim, mesmo eu estando no meio de um povo imperfeito, como disse Isaías, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e mesmo assim ele disse, os meus olhos viram o Senhor. É claro que isso é um milagre no meio de milhões de casos,
mas foi aonde ele começou a ver o erro que ele cometeu. Se a gente não conseguir enxergar que estamos errados, nós vamos tocar a nossa vida para sempre errados. Pode vir a melhor pregação do mundo, você vai chorar 1 quilo de lágrima, mas vai ouvir aqui e amanhã continua o mesmo jeito. Tem que descer o coração, tem que reconhecer. Foi o que aconteceu com Davi. Eu termino. Davi, quando cometeu todo aquele pecado contra Deus, por causa de um desejo sexual, que é o que leva um monte de gente à queda. Um monte de gente à queda é o desejo sexual, é a sensualidade, igual levou Sansão. Foi o que aconteceu, uma tragédia uma atrás da outra na vida dele. Ele rompeu a aliança com Deus quando olhou para Betseba. O grave problema nosso é querer viver a vida cristã disposta para a igreja. A gente quer tentar lutar contra o diabo em casa, de frente à babada da televisão. A gente quer tentar enfrentar Satanás fugindo das verdades. Davi se achou que era forte, poderoso, mandou todo mundo para lutar e ficou só no palácio. Não fique só, gente. Tem muita gente sozinha até hoje, pensando que vai conseguir vencer sozinhos. Se Deus manifestasse isso em Cristo Jesus, que eu poderia vencer sozinho, para que então estabelecer a igreja? Fechasse os termos do mundo, não criasse igreja e cada um vivesse em casa, cuidando da sua vida. Mas para isso que ele fez a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é nessa noite que está enfermo aqui agora? Está sentindo mal, tem uma doença, tem uma dor, tem uma enfermidade agora aqui, e está te incomodando? Levante a mão. Tem? Quem? Você? Fica de pé. O que o irmão está sentindo? Rapidinho, irmão, o que você está sentindo? Tá, é dor de cabeça. Para Jesus é a coisa mais simplória, mas para que serve a igreja? Você tomou remédio hoje? Não tomou remédio? Está sentindo dor de cabeça tem quantas horas? Tem 1 hora. Então, permaneça de pé, por favor. Para que serve a igreja? A igreja serve para curar. Ele vem para cá com a cabeça doendo, e o que me resta? Eu não posso deixá-lo sair assim. Igreja é para a gente amar, abraçar um ao outro, dizer, irmão, vai em paz, que Deus te abençoe. Olha para mim, você crê que Jesus te cura? Então seja curado em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vê se a cabeça está doendo. Hein? Fala alto, irmão. Tá dando? Quem curou você? Pronto, aplauso para Jesus. É para isso que serve a igreja. A igreja não tem outra atribuição a não ser pegar os que vêm de fora para ajudar eles. Quanta gente precisa de amor. Quanto tempo você não recebe um abraço de alguém de fora? A gente olha sempre as pessoas que estão sofrendo. Quando você toca na alma delas, elas choram tanto porque não tem ninguém dentro de casa. O filho não abraça a mãe, o marido não beija a esposa, a esposa mal olha para o marido, quando olha o marido seco, parecendo um sapo no tempo de quaresma, que nem olha para a mulher. A pobre da esposa precisando de um abraço, não tem. Aí muitas pessoas fazem o quê? Corre para a igreja, e quando chega aqui vê um ao outro, ô meu irmão, que bom te ver, recebe um abraço, recebe um beijo. Vem uma pessoa enferma, é curada. Vem alguém angústia. Eu pergunto, quem está sentindo aqui agora? Opressão. Está sentindo no peito uma pressão ou está com depressão? Pastor, estou deprimido, estou sentindo aperto no meu coração. Tem alguém sentindo um sintoma desse aqui agora? Levante a mão. Você? Mais alguém? Então vem cá. O que acontece? Ela vem para a igreja. É um lugar de comunhão. Eu quero perguntar aqui: quem é? Vem para essa mão aqui rapidinho. Quem não está de acordo com que ela seja liberta? Levante a mão. Quem está de acordo que ela seja liberta? Levante a mão.
Espírito de opressão, solta ela agora. E eu não estou pedindo, eu estou mandando em nome de Jesus que a opressão ou depressão na alma e no corpo saia. Olha para mim, vê se está sentindo aquela mesma coisa quando você saiu do banco. Tem certeza disso? Não está sentindo mais não? Aplausos para Jesus. Pode voltar. Você está vendo o que a unidade faz? Vamos supor se alguém está com uma crise no casamento. Está na crise no casamento? Estou. A igreja pergunta, eu pergunto, quem não quer que esse casamento melhore? E quantos querem que ele melhore? Todo mundo levanta a mão. Quando faz isso na unidade, no dia seguinte, o resultado é visível. É visível. Está desempregado? Estou, pastor. Quanto tempo? Tanto tempo. Quer trabalhar? Quero. Quem aqui está de acordo com que esse irmão arruma um emprego? O salário dele tem que ser de 2.000 para cima. Todo mundo levanta a mão. Concordância. Orou por ele. Daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui talvez um mês, ele vai vir dar o testemunho. O salário dele foi mais de 2.000. Vocês não sabem o que a unidade pode fazer no reino espiritual. O que não pode acontecer, viu? Eu puxar igual aquela peça de sexta-feira. Um vinha, não consegui. O outro vinha, não consegui. Quando todos foram juntos, aí consegui. A união faz a força. Se os irmãos estão aqui dentro da igreja, estão querendo melhorar de vida e sabe que tem que deixar paixões infames lá fora, você não pode sentar com o pastor e quando o pastor falar com você, tem que deixar isso e teu coração se amarrar, se apertar e você não querer. Eu lhe digo uma coisa, não tem como Deus mudar a sua história. Aleluia. Você me perdoe, mas não tem como a gente mudar nada que você não quer. Você não quer, é uma decisão pessoal sua e Deus te respeitará. Mas quando você vê na Bíblia em que eu tenho que ser assim, que eu tenho que andar com harmonia, que eu tenho que ser diante de Deus transparente com a igreja, que eu tenho que ser fiel ao Deus, que eu tenho que amar meu irmão, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que ser mulher, que eu tenho que ser marido de uma mulher só, que eu tenho que ser honesto, que eu não posso viver dissolutamente, que eu não posso fofocar, que eu não posso gritar, que eu não posso discutir, que eu não posso entrar em crise e brigar, em ter porfia na boca, palavrão. Se a Bíblia diz isso, quem é você, rapaz, para vir querer contestar com Deus o que é para ser feito? Dou um conselho para você: recua antes que o abismo te pegue. Aleluia. Recua antes que o diabo te pegue. Aqui não tem vontade não. Mais uma coisa, nenhuma vontade sua, nenhum sentimento seu está acima da aliança que os irmãos um dia fizeram com Deus. Nenhum. Viu? Nem é seu fumar, nem seu beber, não sua vontade de pecar, nada está acima da aliança que um dia foi feita com Deus. Nada! Glória a Deus! Nenhuma desculpa você venha dar. O que eu quero que você faça é igual Davi fez. Pergunta: o que ele fez, pastor? Além do pecado de Betseba, que ele engraça com aquela mulher corpuda, né? Em que todos nós temos que andar bem fechados para evitar dos homens ter desejo. Ele cometeu o pecado de homicídio, onde botou o pobrezinho do marido dela para morrer na linha de frente. Olha a desgraça que acontece na casa dele. A irmã dele foi estrupada pelo irmão. O filho Deus matou. E Absalão queria tomar o reino dele. Deus entrou com ira. E Davizão estava descansado lá no palácio. Passou-se o tempo, teve relação sexual com ela. Eu sou rei,
eu sou o bambambam, eu sou os olhos, eu sou o menino dos olhos de Deus. É aquela coisa, né? Muita gente se acha. Aí Deus fala assim: profeta, meu filho, vai lá e descasca em cima dele, desce a lenha nele, solta o cajado nele. Deus ama, Deus corrige o filho que ama. Agora o filho que não é amado, ele está enrolado pro resto da vida. Se vocês estão ouvindo essa palavra disciplinar aqui hoje, dê graças a Deus que Deus te trouxe aqui. Não estou dizendo que todo mundo precisa não, mas quem precisa, sai piadinho, vai para casa, bota o joelho no chão e deixa a lágrima descer, porque Deus mandou o profeta na casa dele. Vai lá, Natan, dá uma sabugada naquele rapaz. Eu amo ele, eu salvei ele, botei ele como rei, mas ele não pode fazer o que ele fez. Eu rejeito e abomino a atitude que meu filho Davi cometeu de adultério seguido de homicídio. Está errado, vai lá e dê a sentença para ele. O profeta foi na casa, lá no palácio. Olha aqui, ô camarada, o negócio aqui é o seguinte: vou te contar uma história. E o profeta contou a história para ele, bem legal. E no final ele fala assim: Davi, esta pessoa que deveria morrer é você. Sabe o que é que o cara fica desesperado? Eu imagino a perna de Davi tremendo. Eu imagino Davi pensando: meu Deus, o que fui deitar com aquela mulher? Porque matei o marido dela para ficar com ela. Ela está grávida de um filho que não devia ser meu. E Davi era casado com quem? Mical, era a mulher de Davi. Ele não podia ter feito isso. Não se pode gerar filho fora do casamento. Oh, meu Deus do céu, não se pode gerar filho fora do casamento. Agora vem contestar comigo para tu ver uma coisa. Aqui não tem lero-lero não, meu irmão. Está errado e acabou. Aí tu vai sair bufando, não vem mais. O problema é seu. Ouviu o que tinha que ouvir. Davi, esse cara é você que tinha que ter morrido. Davi entrou em crise, pânico, desespero. Aí, sabe o que aconteceu? Muito bem. Por favor, meu amor. Não sei por que Jesus fez isso. Mudou tudo. Mas Ele é que manda. Eu sou apenas instrumento. Quer ouvir? Para terminar? Quer ouvir? Vamos lá? Depois que ele apronta tudo que ele quis aprontar, o profeta vai dar uma cascacada nele. E por isso que Davi depois fala assim: o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, irmãozinhos, o que consola vocês? Dinheiro? Carro novo? Casa? Mulher? Dinheiro? Apartamento? Universidade? Davi disse: o teu cajado, tua vara e teu cajado que me consola. Eu que consolava ele era isso. Mas e você? É consolado pelo quê? Oh, meu bem, me dá um beijinho que eu vou ficar consolado. Bom, isso é bom. A esposa que faz isso do marido e vice-versa. Mas o que consolava Davi, depois que levou a pancada na cabeça, aí ele fala assim: ó, tomara que todo mundo entenda do mundo esse aqui. Só depois que Jesus abre o entendimento para o arrependimento é que o homem pode ser revelado. Enquanto Jesus não liberar o arrependimento na pessoa, ela nunca vai reconhecer o seu estado de pecado. Tem piedade de mim, ó Deus. Quem disse que ele ia falar isso antes? Se não fosse depois da palavra repreensível. Tem piedade de mim, ó Deus, conforme tua misericórdia, conforme a multidão das tuas piedades, apaga as minhas transgressões. Ele nunca tinha dito isso. Pode olhar o Salmo 51 para trás, todinho, para ver se vocês vão encontrar isso aqui. Lava-me completamente de meu pecado e limpa-me do meu pecado, porque reconheço meus delitos e meu pecado está sempre diante de mim. Pergunta se não é assim com a gente. Eu também enfrento.
Mas eu fujo. Dá vontade de xingar, não xingo. Eu sou carne, eu não sou de fibra ótica. Dá vontade de chutar, eu não chuto. O cara passa por mim perto do carro, quase faz me bater. Céu! Aleluia! Aí eu falo outra coisa. Dá vontade de mandar pro raio que parte e outras coisas mais. Mas naquele momento eu descubro se eu estou controlado pelo Espírito Santo ou não. É naquela hora que eu vou medir o quanto se eu estou controlado ou não. Poxa vida, isso é tão importante falar para vocês, porque eu também sou gente como vocês. Não sou melhor do que ninguém aqui. Aleluia. Mas eu tenho procurado buscar a minha vida diante de Deus para não dar um mau exemplo a vocês. Para não ser um mau pastor, um mau marido. Está aí minha esposa. Fica de pé, querido. Fica de pé. 29 anos casado com essa mulher. É a única. É a única. E acabou. O que eu puder fazer para melhorar, para buscar, para sair, para satisfazer, para melhorar, eu vou fazer, porque é a única. Não tenho outra pretensão. Quer mais? Porque reconheço meus delitos. Aí escuta isso aqui, escuta, crente, aleluia, crente. Quando a gente está errado mesmo, a gente tem que falar isso aqui, ó. Contra ti, somente pequei. Sabe o que é isso aqui? Reconhecimento. A gente erra e não reconhece nada. Contra ti, somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Isso aqui é reconhecimento. Ele reconheceu que não podia continuar daquele jeito mais. Olhe que na maldade fui formado, em meu pecado minha mãe me concebeu. Mas tu amas a verdade no íntimo, e no secreto me fizeste compreender sabedoria. Aí ele começa aqui: purifica-me com esopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Escuta aqui, o que é que uma palavra de morte não faz? Você quer ouvir? Você quer que Deus chegue nos teus ouvidos e fale assim: servo meu, prepara teu leito, está na hora. Mas por quê? Estou novinho? Porque o teu pecado chegou até a minha presença. Teu cheiro já está inundando minha vida. Não quero mais. Eu prefiro que você seja salvo perto de mim do que viver no inferno. Quem é que quer receber essa visita do anjo? Ninguém? Então, fala assim, então, olha para o seu irmão, fala então. Né, amor? Então. Porque quando o caldo engrossa, todo mundo começa a espernear, liga para Deus e o mundo. O primeiro que lembra é a família, o pastor. Pastor, faz tempo que não vou na igreja, mas eu quero te pedir, me ajuda. Aleluia. Quer mais aqui? Eu estou terminando. Vamos pular aqui, verso 11. Não me repulses de ti, e não retires de mim teu Santo Espírito. Está vendo? O Espírito Santo te afastado de Davi. Quando a gente vive errado, por isso que você fica sentindo esse vazio. Sabe por quê? Porque acontece isso aqui: o Espírito Santo afasta. Quando eu não reconheço nada, vivo na ilusão da vida, o Espírito Santo ele faz isso aqui. Ele afasta e me deixa ali sozinho. Eu sinto aquele vazio terrível, vontade de me matar, vontade de fazer tudo que não presta, porque o Espírito Santo está afastado de mim. Ele não saiu de mim, ele apenas afastou de mim, até que ele fala: Deus, devolve-me o gozo da tua salvação, e em espírito de nobreza sustenta-me. Aí sabe o que ele promete para Deus? 3 coisas que ele nunca fez. Primeiro, então ensinarei aos transgressores teus caminhos, coisa que ele nunca tinha feito. É só Deus vir com a rajada de relâmpago que a gente começa a fazer coisas que tínhamos que ter feito há 20 anos atrás. A promessa: então ensinarei aos transgressores
e os pecadores a ti converterão. Primeiro, daqui a pouco eu falo o segundo. Livra-me do sangue derramado, ó Deus, de minha salvação, e minha língua cantará com justiça. Senhor, abre meus lábios e minha boca publicará teu louvor. Está vendo? Ele pediu para Deus abrir a boca dele para cantar, coisa que depois do pecado, se omitiu, não cantava mais. Quem é que canta em pecado? Ninguém. Não sai nada. Não sai nada da boca. Porque não querem sacrifício, senão eu o daria. E te ofereço holocausto, não aceites. Sacrifício é para Deus. Olha o que é o sacrifício para Deus aqui. Não é subir escadaria de joelho. Sabe qual é o sacrifício para Deus aqui? É um coração contrito e quebrantado. Não desprezarás a Deus. Tem coisa melhor do que isso, irmãos? Não. E ele fala assim, mais uma. Então te agradarão os sacrifícios de justiça, holocausto e as ofertas inteiras. Então oferecerão novilhos sobre teu altar. Ele se propôs agora levar todo mundo à presença de Deus, levar todo mundo diante de Deus através do reconhecimento do Senhor. Ele estava indo muito bem. Ele estava sendo paparicado por Deus, rei de Israel, mas ele achou que era o tal. A gente pensa porque ora, vem para a igreja e pode fazer qualquer coisa no dia seguinte. Não faça isso. Vocês começaram corretos, terminam corretos. Se houve uma queda, tem um advogado para nos defender. Jesus Cristo justo. Agora o seguinte, o advogado só vai poder te defender enquanto você estiver o quê? O advogado Jesus só vai poder te defender enquanto você estiver o quê? Vivo. Depois da morte já era. Vamos aplaudir Jesus.